E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Crypto Today trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, trazendo novamente para vocês Ripple XRP. E amanhã é um grande dia, 30 de julho. Além, pessoal, ali do anúncio das taxas de juros pelo Fed, por Jerome Powell, vai ter também ali a Casa Branca anunciando a reserva de ativos digitais dos Estados Unidos e muitos colocam ali XRP dentro dessa reserva e isso pode impulsionar o mercado em grande escala. Primeiro, pessoal, as taxas de juros, tá, por volta das 3 horas da tarde, horário do Brasil, tá, o Jerome Powell vai ali colocar, né, se vai se manter as taxas, se vai aumentar, se vai abaixar. Muito está esperando, se esperam, né, em manter essas taxas. Só que, pessoal, o Donald Trump está pressionando muito o Fed, o Jerome Powell, para poder abaixar essas taxas. Até então, ele já colocou que os Estados Unidos têm que ter a menor taxa de juros do mundo. Então, com esse discurso, né, de Donald Trump estar pressionando o Jerome Powell, foi até ali lá no Fed nessa semana o Donald Trump, podemos ter ali baixando, né, o Fed as taxas de juros. Então, o primeiro ponto é esse. E o relatório de criptomoedas ali da reserva de ativos digitais dos Estados Unidos que vai acontecer ali pela Casa Branca, pessoal. Temos, né, essa publicação da Casa Branca, né, a Casa Branca, que então amanhã eles vão ali colocar quais criptomoedas eles estão ali, né, mantendo na reserva de ativos digitais. E lá em março, né, alguns meses atrás, Donald Trump veio a público falar que as reservas de valor ia conter o BTC, Ethereum, XRP, ADA Cardano e a Solana. Então, este ponto, pessoal, está sendo crucial para o dia de amanhã. E o exército, né, do XRP, a comunidade, né, de XRP, estão antecipando uma decisão do presidente do Fed. Tudo pode mudar amanhã, né? A comunidade XRP está preparada, né, para uma decisão que pode movimentar o mercado, já que o presidente, né, da Federal Reserve, o Fed, o Jerome Powell, se prepara para falar amanhã às 2h30, horário do leste dos Estados Unidos. O que acontece, pessoal? 2h30 lá, aqui é 3h30. Ele vai falar, ele sempre sai, né, os números das taxas meia hora antes, então vai ser às 3 horas, e às 3h30 ele vai falar sobre o que aconteceu por ele ter mantido, por ele ter erguido ou se não ali baixado as taxas. E daí eles respondem muitas perguntas ali dos repórteres. E daí o mercado tem uma volatilidade muito grande. De acordo, né, com o Steph S. Crypto, este anúncio pode impulsionar o XRP, especialmente se o Fed sinalizar uma mudança em sua atual postura de política monetária, com ativos de risco, como o XRP, altamente sensíveis a variações das taxas de juros. Todos os olhares estão, então, nas palavras ali de Powell. A pressão de Trump, né, foi o que eu acabei de mencionar, e a política de cortes, né, a decisão política do Fed está sobre a sombra crescente da pressão política do presidente Donald Trump, que intensificou recentemente as críticas por Jerome Powell, por manter as taxas de juros altas, especialmente diante das novas medidas tarifárias do seu governo. Trump argumenta que os altos custos dos empréstimos podem sufocar o crescimento econômico com o momento crítico. Então ele coloca essa pressão ali, né, dentro do Fed. Ainda assim, Powell e a maioria das autoridades do Fed permaneceram cautelosos. O economista-chefe, né, da Morgan Stanley ali para os Estados Unidos, o Maicon Gasper, espera que Powell reitere uma abordagem de esperar para ver, citando:
consideravelmente incerteza relacionada aos impactos tarifários, né, e a condição econômica mais ampla. Até agora, a economia dos Estados Unidos não mudou drasticamente desde, né, o início do ano, e o crescimento do emprego continua, embora em um ritmo mais lento, e a inflação está diminuindo, mas ainda acima da meta dos 2% do Fed, né? Então está em torno ali de 4,25. Segundo a Investopédia, os mercados não esperam que o Fed, né, anuncie um corte de juros. Em vez disso, a atenção está voltada para as perspectivas do Fed, especialmente se Powell indicará a probabilidade de cortes em setembro. Atualmente, o Fed mantém as taxas de juros em torno de 4,25 e 4,5, apesar da crescente pedido de flexibilização. Então eles colocam aqui, né, que eles acreditam que vai se manter. Só que em setembro eles acreditam que vai ter esse corte. Até então, ano passado, chegou mais ou menos essa época, aí sim teve 2 ou 3 cortes de juro no ano passado. E de acordo com algumas ferramentas, né, uma delas a Fed Watch do CMB Group, há 62% da probabilidade de um corte nos juros em setembro. Até lá, o Fed terá revisado os relatórios de emprego, que acontece em julho e agosto, e dados cruciais que podem revelar se o mercado de trabalho está enfraquecido ou se mantém resiliente. E as visões dentro do próprio Fed, né? Nem todas as autoridades do Fed concordam com o curso atual. O governador do Fed, o Christopher Waller, supostamente um candidato a substituir o Powell no governo Trump, defendeu um corte preventivo nos juros. Waller apontou recentemente que o crescimento do emprego no setor privado está se aproximando na velocidade da estagnação e alertou contra a demora excessiva para agir, né? Até então ele não ia falar outra coisa, pois, né, ele pode substituir ali o próprio Jerome Powell no governo do Trump. E ele colocou aqui, não devemos esperar até que o mercado de trabalho se deteriore antes de cortar as taxas básicas de juros, disse Waller, acrescentando que a inflação impulsionará por tarifas, pode ser aumentados pontualmente com pouca probabilidade de persistir, né? E o que significa isso para o mercado, né? Analistas do Bank of America observaram que, embora o Fed esteja majoritariamente unificando as divisões internas, estão se tornando mais visíveis e pode levar a divergências mais frequentes. Tais divergências, especialmente aí em um período de escrútinio político. Para os detentores de XRP, a declaração de amanhã pode servir como um ponto de inflexão crucial se Powell sinalizar uma mudança de postura ou sugerir cortes iminentes a ativos de risco como o próprio Ripple XRP. XRP, pessoal, que no dia de hoje está em 3,13, o mercado já começou a ter volatilidade. O BTC bateu abaixo de 117 mil dólares hoje, né? Foi também acima de 119 mil dólares. XRP, depois de ter rompido aqui, né? Resistência, está, pessoal, com um grande suporte na linha de tendência, essa amarelinha aqui de 28 períodos, aonde já teve 1, 2, 3, 4 toques, isso no diário, depois da sua alta em torno de 3,76. Ficar de olho também no estocástico lento que está caindo, onde a probabilidade de ele vir aqui nas linhas pontilhadas em 20, se ele se manter aqui, pessoal, conseguir se manter na linha de tendência como um suporte aqui, podemos ver aqui uma grande alta depois que no diário bater embaixo na linha pontilhada. Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta muito poderosa, onde traders, né, usam. Quando chega em 20 aqui, tem muita compra. É o que aconteceu aqui. É o que aconteceu aqui com menos, né? Mas aconteceu aqui também, e aqui principalmente, né? Quando bateu aqui em 29 de dezembro, ele saiu em torno de 2 dólares e bateu 3,13. Podemos ver aqui, então, bater na linha pontilhada de 20 e ter aqui uma grande alta e novos recordes, né? Surgir agora, né? No começo de agosto. Beleza, pessoal? Então ficar de olho aí, principalmente no dia de amanhã, dia 30, também ali com a reserva, né, onde a Casa Branca vai anunciar as reservas de criptos que tem o governo. Tomara que XRP tenha ali nessa reserva que podemos ver ela explodir. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.